Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia, que hoje é de Mateus capítulo 19, versículos do 23 ao 30. Para entendermos um pouquinho melhor o Evangelho de hoje, nós vamos nos recordar do Evangelho de ontem, em que Jesus falava com um jovem muito rico, convidou este jovem para atingir a perfeição, vendendo todos os seus bens, dando aos pobres, para assim garantir um tesouro no reino dos céus. Ao que aquele jovem vai embora entristecido porque resolveu e preferiu manter os seus bens. Então, diante daquela situação, Jesus começa a dizer aos seus discípulos o quanto era difícil para um rico entrar no reino dos céus. Não impossível, mas o quanto era difícil para um rico entrar no reino dos céus. Para poder marcar ainda mais essa situação, Jesus dizia que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso tudo por conta da indisponibilidade de partilhar que aquele rapaz havia apresentado. Mas se uma pessoa, mesmo tendo muitos bens, possui um coração generoso, que é capaz de repartir aquilo que possui para o alívio dos pobres, então a situação é completamente outra. Mas, de fato, a pessoa que possui seus bens e que se apega a eles e que coloca neles toda a sua esperança e que vive sempre em função desses bens, aí o próprio Jesus mesmo diz o quanto é difícil para esta pessoa encontrar a salvação. E diante dessa situação, Pedro pergunta a Jesus, mas se dessa forma, quem poderá ser salvo? E Jesus, com muito amor e cheio de misericórdia, continua a explicar àqueles seus discípulos, dizendo que para os homens aquilo poderia parecer impossível, mas que para Deus tudo é possível. Nada é impossível para Deus e, portanto, nada se torna impossível para aquela pessoa que realmente acredita no Senhor. Aquela pessoa que realmente busca o reino dos céus, que tem um coração generoso, aquela pessoa que se entrega ao Senhor, ela é capaz, sim, não pelas suas forças, mas pela força de Deus e pela misericórdia de Deus, de encontrar o reino dos céus e de ganhar o reino dos céus e a eternidade. Por isso que Pedro, quando pergunta para Jesus a respeito de como ficava a situação dele e daqueles outros que tinham deixado tudo para poder segui-lo, então Jesus explica, dizendo que eles não apenas ganhariam recompensas na vida presente, mas, acima de tudo, eles deveriam herdar o reino eterno, herdar a eternidade, a vida. Isso é muito bonito, o quanto Deus age na nossa vida quando nós possuímos um coração que é generoso, quando somos capazes de deixar algumas coisas na nossa vida para poder assumir o reino de Deus, quando somos capazes de partilhar o pouco que nós temos com aquelas pessoas que ainda têm menos e que sofrem, quando temos um coração misericordioso, como é o coração do Senhor, então nós podemos herdar o reino dos céus. Peçamos ao Senhor Jesus esta graça de vivermos o amor, de vivermos a partilha e a busca do reino dos céus. E que Deus derrame sobre nós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.